Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, eu sou o Fernando Jesus e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o presidente Lula assinou hoje o projeto que visa ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para as pessoas que recebem até R$5.000. Vamos ver. O presidente Lula assinou nesta manhã o projeto de lei que estabelece a isenção do imposto de renda para as pessoas que recebem até R$5.000. A proposta do presidente é uma aposta para recuperar a popularidade de seu governo, que recentemente teve registrado o maior índice de reprovação dentre todos os 3 períodos de governança. Embora esse projeto pareça ser muito promissor e comemorado pela maioria da população, o governo não terá vida fácil para aprovar no Congresso. Como as perdas na arrecadação vão ser enormes ao longo prazo, uma estimativa de 27 bilhões de custo aos cofres públicos em 2026. Os deputados e senadores responsáveis por votar na aprovação ou não do projeto deverão fazer uma grande pressão por uma compensação efetiva para este alto valor. Para o governo de Lula, a aprovação do projeto será fundamental para que nas eleições do ano que vem o PT possa permanecer no poder. A cerimônia contou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, ministros como Fernando Haddad e Gleisi Hoffmann, além de outros líderes do governo. E o período para a entrega do Imposto de Renda 2025 já começou. E quem não acertar as contas com o leão está sujeito à multa. Vamos ver mais informações na reportagem. A funcionária pública Francine Cavallari prefere não arriscar e, sempre que pode, contrata um profissional para fazer a declaração do seu imposto de renda. Ainda não. E você pretende declarar agora no começo ou vai deixar mais para o final do prazo? Então, eu vou ver com o meu contador. Assim como ela, o aposentado Ferreira Neto também prefere garantir a declaração com o contador para não se perder entre as documentações exigidas, como informe de rendimentos, recebimentos e comprovantes de pagamentos. Por enquanto não, mas já falei com o contabilista, ficou dessa semana ele fazer a minha declaração de imposto de renda. Assim como eles, milhares de contribuintes fazem o mesmo. Já outros preferem acertar as contas com o fisco por conta própria. Isso porque o prazo de entrega da declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025 começou na manhã desta segunda-feira. Os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aqueles que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.000, são obrigados a declarar. A Receita Federal passou a dar prioridade para os contribuintes que escolherem a declaração pré-preenchida e também optarem por receber a restituição via Pix. Até o ano passado, a prioridade para os pagamentos acontecia apenas para quem tinha escolhido uma ou outra opção. O supervisor do Imposto de Renda Pessoa Física, Ricardo Ribeiro Júnior, falou com exclusividade com a Hit TV sobre a modalidade. Bom, a declaração pré-preenchida, ela veio evoluindo com o tempo. Ela é uma forma de facilitar que o contribuinte preencha a sua declaração de uma forma mais fácil e com menos erro. Por quê? Porque são informações de terceiros que vêm e já vem preenchida automaticamente. Então você não vai ter erro de digitação, muitas vezes você não vai ter um esquecimento de alguma coisa, que você prestou um serviço e acaba esquecendo de trazer aquilo. E então a pré-preenchida ela vem para facilitar a vida do contribuinte, evitar que ele caia na malha fina, né? Não é uma garantia que não vai cair na malha fina, mas evita, né? Muitas vezes ela traz informações que o contribuinte não teria e a pré-preenchida ela veio ajudar mesmo o contribuinte e cada ano ela vem melhorando. Durante a coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira na capital paulista, Ricardo apresentou informações sobre como fazer a declaração por dispositivos móveis e sobre o começo de liberação dos lotes. O primeiro lote de restituição, como já vem vindo há alguns anos, ele sai dentro ainda do prazo de entrega. As pessoas estão entregando a declaração e já estão recebendo a restituição lá no dia 30 de maio. Então, quem tiver no primeiro lote, recebe já no dia 30 de maio. E são 5 lotes, o 5º lote no dia 30 de setembro.
Tá? A partir do momento da entrega da declaração, o contribuinte ele não cumpriu a sua obrigação, ele precisa continuar acompanhando a sua declaração. E como que eu acompanho? Eu acompanho lá na página da Receita Federal, entro lá no portal ECAC, no meu imposto de renda, ou eu instalo o aplicativo Receita Federal. E lá, da mesma forma que eu acompanho se minha declaração foi processada, se eu tenho alguma pendência, se tem algum erro na minha declaração, eu também consulto lá nesse aplicativo ou no site se a minha restituição já está disponibilizada. Vale destacar que o prazo para declarar o imposto de renda vai até o dia 30 de maio. Quem não acertar as contas com o leão poderá pagar uma multa de R$ 165,74 a 20% do imposto devido. E ainda falando em economia, os preços dos combustíveis tiveram uma alta maior do que a esperada e acabaram pesando no bolso do consumidor final. Um reajuste em uma das etapas da cadeia produtiva é repassado para as outras, afetando o valor nas bombas. Os preços dos combustíveis tiveram uma alta 2,89% em média. Parte dessa alta é consequência do reajuste no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, cobrados dos estados sobre os combustíveis. Desde o dia 1º de fevereiro, os estados passaram a cobrar um adicional de 10 centavos sobre a gasolina e de 6 centavos sobre o diesel. Mas os preços médios dos 3 combustíveis subiram mais do que o proposto. O litro da gasolina ficou quase 16 centavos mais caro, passando de R$ 6,34 para R$ 6,50, alta de 2,45% e cerca de 6 centavos além do reajuste do ICMS. Já o litro do diesel DES ficou 27 centavos mais caro, passando de R$ 6,35 para R$ 6,62. Especialistas afirmaram que a principal razão para a alta acima do imposto estadual é o efeito cascata. O ICMS é um imposto que incide no início da cadeia produtiva dos combustíveis, seja na refinaria ou na empresa responsável por importar o produto. Dessa forma, o custo é repassado ao longo de todos os outros participantes da cadeia. As empresas determinam suas margens de lucro por percentuais sobre o custo da produção. E o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, garantiu que o preço da carne nos supermercados deve começar a cair em 2 semanas. A proteína animal foi um dos itens do grupo de alimentos que puxaram a alta dos preços nos últimos meses. De acordo com o ministro Paulo Teixeira, o consumidor deve perceber a queda nos preços da carne nos supermercados entre fim de março e começo de abril. Ele afirmou que a indústria de carnes já está ofertando carne mais barata para o supermercado. Mas o valor menor ainda não chegou ao consumidor porque os supermercados ainda não repassaram os menores preços, porque estão revendendo ainda os estoques que compraram na alta. Com isso, o ministro afirmou que em questão de 15 dias, o preço da carne já vai diminuir. Teixeira lembrou que a proteína animal foi um dos 5 itens do grupo de alimentos que puxaram a alta dos preços nos últimos meses. Além da carne bovina e de porco, outros produtos que subiram foram os ovos, o açúcar, o café e a laranja. Segundo Paulo Teixeira, a alta foi provocada principalmente pela variação do dólar, seguida pelo aumento da demanda interna, intempéries climáticas e doenças nas plantações, como a que atingiu a produção de laranja. Segundo ele, as exportações de alimentos aumentaram, o que também ajudou a impulsionar os preços no mercado interno. E a polícia está investigando um racha que envolveu 2 carros lá em Tatuapé, em São Paulo. O ocorrido terminou em um capotamento e o motorista responsável pelo acidente já foi identificado. As imagens da câmera de segurança de um comércio mostram o momento que o motorista de um Porsche azul dirige em alta velocidade, seguido por um carro branco, que também estava em alta velocidade e acaba perdendo o controle e capota. O acidente aconteceu na rua Itapura, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Após capotar, o automóvel invadiu a calçada e derrubou um poste e atingiu outros 2 carros que estavam estacionados.
As testemunhas afirmaram na delegacia que o motorista fugiu do local com a ajuda de outro motorista. Segundo fontes do 30º Distrito Policial do Tatuapé, os investigadores viram as imagens e estão investigando as causas do acidente. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o caso foi registrado como dano e fuga de local de acidente. O motorista foi identificado e vai ser chamado na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. E durante as fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte na tarde de ontem, um homem precisou ser resgatado por trabalhadores em uma retroescavadeira após ter ficado encalhado em uma avenida totalmente alagada. Um motociclista foi resgatado por uma retroescavadeira durante um alagamento que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. O caso aconteceu na Avenida Vilarinho, na região da Venda Nova, onde o volume de chuva registrado, segundo a Defesa Civil, foi de 1/4 de todo o esperado para o mês inteiro, ou seja, cerca de 52,4 milímetros entre as 5 da tarde até as 7 horas da noite. O motociclista ficou ilhado na tarde de ontem, durante uma forte chuva que atingiu a cidade, tentando atravessar a via, quando foi surpreendido pela enxurrada. Ele ficou preso próximo à estação do Move Candelária, perto da bacia de contenção para enchentes construída na via. Os funcionários de uma empresa viram o homem ilhado precisando de ajuda e um dos trabalhadores o ajudou a subir na pá do equipamento. Devido à chuva e os diversos transtornos causados, a Defesa Civil alertou que as regiões estão em estado moderado de atenção para risco geológico e alertando também para a possibilidade de deslizamentos e desabamentos por conta do solo encharcado. E olha só, depois que o Pantanal passou por um dos piores desastres naturais da história do bioma, este ano as ações preventivas de combate aos incêndios florestais já começaram. Vamos ver mais informações com o repórter Wellington Pael. O Corpo de Bombeiros e o Preve Fogo, que é o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do IBAMA, já estão prontos para agir em casos de queimadas no Pantanal a qualquer momento, inclusive nessa época do ano em que os casos são menos comuns. Além disso, já começaram os preparativos para chegar mais cedo com uma força-tarefa para evitar o que aconteceu no ano passado. Diversos anos aí a gente combateu incêndios florestais, meses de janeiro, fevereiro, março. Ano passado, inclusive. Então, além de estar se atualizando, a gente tem atividades para deixar todos os equipamentos, viaturas, os nossos recursos prontos para atender ocorrências de combate a incêndio florestal a qualquer momento aqui no estado de Mato Grosso do Sul. As chamas costumam se alastrar com mais intensidade em períodos de estiagem prolongada. Os meses mais críticos são agosto, setembro e outubro, quando a previsão é de pouquíssima chuva na região. No entanto, no ano passado, os incêndios com a intensidade esperada para agosto chegaram em junho e o Pantanal passou por um dos piores desastres naturais da história do bioma. O fogo consumiu cerca de 2 milhões de hectares, ou seja, 17% do território Pantanal sul-mato-grossense. A força-tarefa foi montada com vários agentes na linha de frente. Atualmente, são 6 bases de brigadas no Pantanal e mais uma passa a funcionar este ano. Além disso, o Preve Fogo alerta para a importância das brigadas voluntárias, essenciais em momentos de crise. O grande problema do Pantanal é a logística para o combate, de você chegar na área. Esses deslocamentos são extremamente longos, né, e demorados. Então, tem brigada equipada e preparada e capacitada. Eles podem fazer esse trabalho em segurança bem rápido, apaga fogo pequeno, menos recursos e um dano ambiental menor também. Então, é extremamente importante esse trabalho de brigada voluntária. A gente vai ter uma base nova na terra indígena Guató, que é lá no extremo norte, lá divisa com Bolívia e o Mato Grosso, né? É uma brigada indígena que vai ser implementada lá.
O Previfogo também alerta para a importância das queimadas controladas e prescritas. O objetivo dela é a proteção do bioma, é você antecipar aquela área que está propícia ao incêndio no período crítico, você consumir, manejar esse combustível antes, né, em condições ambientais perfeitas e da vegetação também, para que a gente consuma a matéria seca, a biomassa seca. Vale lembrar que o Pantanal é a maior planície alagável do mundo e abriga uma biodiversidade rica e única. Algumas espécies de animais vivem somente nesse bioma e algumas estão, inclusive, ameaçadas de extinção. Por isso, esse esforço tão intenso para proteger a área fundamental na preservação de espécies. E agora a gente vai falar sobre saúde. Os nutricionistas apontam que a ordem do consumo dos alimentos impacta no processo de emagrecimento. Vamos ver mais detalhes com Alexandre Cardoso. A combinação de dieta e exercícios físicos costuma ser a chave para o emagrecimento. Mas você sabia que a ordem do consumo dos alimentos pode ajudar na melhora dos resultados? Segundo especialistas, a sequência de ingestão dos alimentos pode impulsionar ou retardar a redução de medidas, com influência na digestão, na saciedade e nos níveis de glicose no sangue. Os nutricionistas recomendam iniciar as refeições com alimentos ricos em fibras, como vegetais, folhas e legumes, que ajudam a retardar a absorção dos carboidratos e evitam picos glicêmicos, além de desacelerar a digestão e ajudar no controle de apetite. Em seguida, vem a proteína e gorduras boas, como carnes magras, ovos, peixes, azeite, abacate e castanhas, que são importantes para evitar quedas bruscas de energia, além de prolongar a sensação de saciedade e impulsionar o emagrecimento. Por fim, chega a vez dos carboidratos, que mantêm o equilíbrio saudável da dieta, com destaque importante para a batata doce, arroz integral e quinoa. Embora a organização dos alimentos seja uma ferramenta simples e eficaz para a melhora na resposta do organismo para a perda de peso, os nutricionistas alertam que a quantidade de alimentação sempre será o ponto mais importante, então o acompanhamento com um profissional sempre é a melhor opção. E agora nós vamos com as notícias internacionais. Olha só, pelo menos 413 pessoas morreram nos ataques israelenses lá na faixa de Gaza. Inclusive, foram os mais graves desde o início de um cessar-fogo em janeiro. O movimento islamista Hamas informou que um líder e outros membros do governo estão entre os mortos. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza, governada pelo Hamas, anunciou que mais de 400 pessoas morreram nos ataques israelenses no território palestino. O órgão ainda afirmou que muitas vítimas seguem sob os escombros e que trabalhos de resgate estão sendo realizados. Em um comunicado de condolências, o Hamas informou que o chefe do governo do movimento islamista, Ehsan al-Dalis, está entre os mortos. Ele era membro do escritório político do Hamas e pertencia à liderança do movimento islamista na faixa de Gaza desde 2021. Outros 3 dirigentes do governo de Gaza também perderam a vida, incluindo o vice-ministro do Interior, Mahmoud Abu Watfa, e o diretor-geral dos Serviços de Segurança Interna, Barjat Abu Sultan. Israel prometeu nesta terça-feira continuar os combates em Gaza até que todos os reféns sejam libertados. A ameaça foi feita após os ataques mais intensos desde o início do cessar-fogo em janeiro. O Hamas acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de decidir retomar a guerra após um impasse nas negociações de trégua e alertou que a volta dos combates pode ser uma sentença de morte para todos os reféns que ainda estão vivos em Gaza. Netanyahu tinha alertado para consequências inimagináveis se os reféns não fossem libertados. A imprensa israelense relatou a intenção de aumentar a pressão e colocar em prática o chamado Plano Inferno. A Casa Branca informou que Israel consultou o presidente Donald Trump antes de lançar os ataques.
E na madrugada de hoje, os 2 astronautas, Sunita Williams e Butch Wilmore, que estavam há mais de 9 meses presos na Estação Espacial Internacional, pegaram uma carona com um membro da missão Crew 9 e estão vindo de volta para a Terra. Depois de mais de 9 meses a bordo da Estação Espacial Internacional, os 2 astronautas presos no espaço iniciaram a viagem de retorno para a Terra, encerrando uma prolongada missão que atraiu a atenção mundial. A cápsula Crew Dragon da empresa SpaceX se desacoplou da ISS pouco depois das 2 horas da madrugada no horário de Brasília, com os 2 astronautas a bordo. Butch Wilmore e Suni Williams chegaram ao laboratório orbital em junho de 2024, no primeiro voo tripulado do Starliner da Boeing, uma viagem de ida e volta que deveria durar apenas 8 dias. Apesar disso, a nave espacial apresentou problemas de propulsão e a NASA decidiu pelo retorno à Terra sem tripulação. 9 meses depois, a chegada de uma nova equipe permitiu que Wilmore e Williams retornem à Terra, ao lado do americano Nick Hague e do russo Alexander Gobrunov. O caso dos astronautas presos despertou grande interesse e se tornou uma questão política explorada por Donald Trump, que sugeriu que o ex-presidente Joe Biden abandonou os 2 e rejeitou um plano de resgate anterior. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem vai trazer as informações é o Caio Veríssimo. Pode entrar, Caio. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Valeu. E a gente começa falando sobre ontem, que teve um sorteio da Sul-Americana e da Libertadores lá na sede da Conmebol. Mas o assunto que rendeu mesmo foi o racismo, não é, Caio? Isso aí, Fernando. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, falou contra o racismo em seu discurso de abertura, mas no fim do evento, uma declaração dele deixou muita gente desconfortável. Veja só. No sorteio da fase de grupos da Libertadores na noite de ontem, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, fez um discurso em português onde condenou o racismo. Isso após Luigi, do Palmeiras, sofrer racismo de torcedores do Cerro Porteño na Libertadores Sub-20. Como podemos não ser sensíveis à dor do Luigi? Nosso desafio é sermos juntos como aqueles que não são responsáveis por esses atos. A Conmebol aplica sanções e faz tudo o que está a seu alcance para mudar essa realidade. Mas isso não é suficiente. Precisamos entender que o racismo está enraizado na sociedade e que o futebol, como organização, está lutando com as ferramentas que estão a seu alcance. Eu quero anunciar que a Conmebol decidiu convocar as autoridades de governos de todo o continente e as associações membros com o objetivo de estabelecer uma atuação conjunta que permita responder de forma simultânea a qualquer expressão de discriminação e violência. Mas ele não indicou novas medidas para combatê-lo. Após o evento, em uma entrevista, o presidente fez uma analogia envolvendo um macaco ao citar a possibilidade da Libertadores não ter clubes brasileiros. ¿Se imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Impossível. A frase repercutiu negativamente, já que abriu mão para uma possível interpretação de que os brasileiros estariam sendo comparados a macacos. Chita foi uma personagem icônica da série Tarzan, macaco do sexo masculino. Ela interpretava uma fêmea que era o animal de estimação de Tarzan e Jane, sua companheira. Após a má repercussão, o presidente emitiu uma nota fazendo um pedido formal de desculpas, assegurando que não foi sua intenção em nenhum momento e que apenas utilizou uma expressão popular, que não tinha a intenção de menosprezar e desqualificar ninguém. O Brasil terá 7 representantes na fase de grupos da Libertadores de 2025. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia. Os jogos começam na primeira semana de abril, com jogos a partir do dia 1º de abril. Bom, Caio, vamos agora falar do Campeonato Paulista. Falta pouco mais de uma semana para a grande final lá na Neoquímica Arena. E a polícia de São Paulo vai investigar uma venda irregular dos ingressos, não é mesmo? Isso aí, Fernando. Bom,
Entre o jogo Palmeiras e Corinthians, cambistas estão vendendo ingressos para o jogo na Neoquímica Arena e os valores podem chegar até R$ 1.500. Para piorar, algum desses ingressos vêm de pessoas do próprio clube. A polícia de São Paulo está investigando a venda ilegal de ingressos para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, que acontecerá dia 27 de março na Neoquímica Arena. Grupos de conversas privadas no WhatsApp, onde cambistas oferecem ingressos para a partida, foram expostas e valores cobrados pelos assentos estão entre R$ 600 a R$ 1.500. Esse problema não é novo no Corinthians. Na semifinal deste mesmo campeonato, o jogo contra o Santos, também na Neoquímica Arena, muitos ingressos foram comercializados por cambistas, onde, devido à importância da partida, os valores também foram muito altos. Os ingressos vendidos estão sendo negociados de 3 origens diferentes: por sócios torcedores, conselheiros e até mesmo por uma conta do próprio clube. O Corinthians reserva milhares de ingressos para uso interno. Eles são repassados a jogadores, empresários, parceiros comerciais e outros convidados do clube. Porém, alguns acabam parando na mão de criminosos e aí entram para a comercialização ilegal, o que torna cada vez mais difícil para os membros do programa Fiel Torcedor conseguirem garantir presença nas partidas. Em nota, o Corinthians disse que está em estudo para a implementação do reconhecimento facial, o método que inibe a entrada de qualquer pessoa com ingresso de outra, uma vez que a validação na entrada é apenas a leitura facial. E por falar na final do Campeonato Paulista, na madrugada de hoje os muros do Allianz Parque foram pichados em protesto dos torcedores, não é, Caio? Isso aí, Fernando. Bom, após a derrota para o Corinthians na primeira partida da final do Paulistão, alguns torcedores se mostraram insatisfeitos com a apresentação do time em campo e deixaram recado nos muros do estádio. Os muros da sede do Palmeiras e das bilheterias do Allianz Parque foram pichados na madrugada desta terça-feira. Nas pichações, haviam protestos após a derrota para o Corinthians por 1-0 no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Além de pedidos para encarar o derby como guerra, picharam o nome do técnico Felipão, fazendo alusão a um discurso motivacional do ex-treinador do Palmeiras. E outro feito do treinador nos anos 2000, quando o Verdão foi derrotado pelo Corinthians no jogo de ida da semifinal da Libertadores, mas conseguiu vencer na volta e eliminou o rival nos pênaltis. Funcionários do Palmeiras pintaram os muros nas primeiras horas desta manhã. A derrota do Alviverde obriga o time a vencer por pelo menos um gol de diferença na partida de volta para levar a decisão do título para os pênaltis. O jogo vai acontecer na Neoquímica Arena no dia 27 de março. Isso aí, Fernandão. Fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações e até mais. Valeu. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. E você que não é de São Paulo e não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.